creio que você não saiu da sua casa sem o objetivo de ouvir uma palavra do Eterno no seu coração. Vem, curva sua cabeça, ore comigo e peça a Deus para falar com você. Eterno, nós queremos te exaltar nessa abençoada noite. Pai, graças nós te rendemos. Oh, Jesus. Jesus Cristo, nós estamos aqui pedindo, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Meu Deus, prepara, Jesus, a tua igreja para receber a tua palavra. Eterno, abre o caminho do céu sobre nós nessa noite. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Todos poderem sentar, nós vamos fazer uma leitura, mas não é necessário você ficar de pé. De início, eu gostaria de agradecer ao pastor Francisco Teixeira, ao pastor Joaquim Moreira Tardinho, os responsáveis por lares, eu estou agendado desde janeiro, pastor? Eu fui primeiro, eu imagino fui primeiro a ser convidado, o pastor, uma escola dominical que nos convidou e eu fiquei ansioso o ano inteiro por esse dia, o ano inteiro ansioso para chegar esse dia e chegou, nós estamos aqui. Eu quero agradecer também o pastor Elcio Alves Damasceno. Eu costumo dizer, pastor, que existem anjos, eu costumo dizer isso, eu já falei isso aqui várias vezes. Os anjos, muitas vezes, são pessoas, conforme Hebreus 1,14, salvo o melhor juízo, diz que os anjos são seres que ministram na boca dos santos. Então, olha, os servos de Deus são os astros ministrados na nossa vida, O pastor Elcio tem ministrado grandiosamente na minha vida, eu quero agradecer, Eu não imaginava, eu costumo dizer isso, que eu estaria tão bem recepcionado aqui como membro desta igreja, Inclusive, está fazendo dia 6 agora, aliás, dia 6 de novembro agora vai fazer um ano e 11 meses, 1 ano e 5 meses que nós estamos aqui, Tanto trabalho, mas portanto com a graça aí de Deus, E com a bondade do nosso pastor. Os obreiros todos, eu agradeço a presença de todos aqui. Eu amo cada um em Cristo Jesus, obreiros camaradas, companheiros. Eu não poderia deixar aqui de agradecer a todos os obreiros que percebem um carinho especial de cada um, sem exceção, um abraço que não é falso, um abraço verdadeiro, É um abraço aconchegante. Dia que você às vezes passa até uma semana sem vir aqui, por questões pessoais, e aí eu chego com vontade de receber um abraço dos irmãos. O irmão já recebe a gente sorrindo, Isso é uma maravilha. Eu tenho um costume aqui nos amigos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, eu gostaria que a igreja repetisse comigo esse tema. E eu vou fazer aqui um trocadilho. Permita, tenha paciência comigo. Vamos repetir juntos? Conquistando a terra prometida. Mas Deus está com saudade do deserto, amém? Deus está, por gentileza, Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, parteado do versículo 3, amém? Jeremias, Yermeiado, Jeová exalta, ou Jeová abre, enfim, tem aí algumas variações. É o nome do profeta. Nós vamos fazer uso da palavra. Se você quiser ficar de pé mais uma vez, a gente pediu para você se centrar, mas pode ficar de pé. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3 de Jeremias capítulo 2. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Amém? Tiago, se você puder deixar na referência, eu fico grato. Deus abençoe. Poder sentar em nome de Jesus. Maravilha, amigo. O fato de que nós estamos vivendo dias de um avivamento jamais visto no Brasil, A igreja tem crescido bastante. Isso é muito positivo, isso é bênção, isso é maravilha. Mas às vezes eu me pergunto, a que preço? A que preço? Porque nós estamos acostumando com um determinado jeito, digamos assim, de não aceitar certas etapas da vida cristã, da vida espiritual. Nós às vezes estamos assim, aprendendo a ser um pouco mimados. O pastor João Natal bem ministrou hoje aqui nesta manhã,
a respeito de certas etapas que não podem ser puladas, a respeito de certas até letras de músicas, né, que nos incentivam a vingança, nos incentivam a lançar no rosto do irmão, né, o dia que nós estivemos em provação e não fomos ajudados, etc, coisa do gênero. E nós estamos então querendo pular etapas, querendo pular fases. E eu fico assim impressionado, porque imagina uma coisa, eu estava pesquisando, a palavra deserto aparece na Bíblia, eu tenho uma Bíblia parecida com essa, e aí nas buscas lá, eu digitei a palavra deserto, apareceu 302 vezes a palavra deserto. E eu pesquisando alguns, às vezes até foge de alguns, aqui podem fugir da minha memória, mas Abraão passou bom tempo no deserto, Jacó não foi diferente, nós podemos ver inclusive, Davi passou um pedaço no deserto assim terrível, né? João Batista no deserto para pregar, não é verdade? Jesus teve que consagrar 40 dias e 40 noites no deserto, não é verdade? Então eu fico pensando, meu Deus, mas que mistério, porque nós estamos assim querendo pular a etapa do deserto, a etapa do deserto para conquistar a terra prometida. Nós estamos falando muito de terra em conquista. Eu não quero aqui me tornar uma ovelha negra, né, digamos assim, né, da festa, porque, mas meu Deus, é conquista, vamos falar de deserto, né? Não é o caso, não é o caso. Mas é que o deserto é a porta de entrada. E quando você estiver no deserto, o Eterno estará falando com você. Os maiores milagres estão no deserto. E nessa noite Deus vai provar isso para você através da palavra que nós vamos estar ministrando aqui. Mas muito bem. Me maravilha, portanto, o presbítero Tiago Soares de Freitas Marques. Me maravilha porque Israel, quando saiu do deserto, aí eu te pergunto, né? Por que será que Deus permitiu aquele tempo todo o deserto? Por que será, missionário de Maria, anos? Aquele tempo todo o deserto, caminhando ali. Mas, meu Deus, não é tão fácil, o caminho é tão perto. Mas, se nós colocarmos as coisas na sequência, vamos perceber que Deus tinha uma intenção. Eu creio que a primeira intenção de Deus, apesar de que a ordem dos fatos talvez historicamente não esteja assim, é que Deus queria fazer aquela geração covarde que saiu do Egito, aquela geração medrosa, aquela geração exagerada, morrer no deserto. Deus falou, essa geração não está preparada. Essa geração covarde, medrosa, reclamona. E sabe o que isso me ensina, pastor Roberto Vieira Mota? Me ensina o seguinte: me ensina que para conquistar a terra prometida, a minha natureza antiga tem que morrer no deserto. Enquanto eu tiver a minha natureza antiga viva, eu não vou conquistar a terra, mas é no deserto que Deus vai tratar com ela. No deserto que Deus vai matar a nossa natureza ruim. É lá que Deus vai tratar conosco. É lá que Deus vai começar a fazer o processo de mudança, o processo de troca. Glória a Deus. É o processo de troca, pastor João Rodrigues Natal. O processo que Deus vai incluindo. E aí fala, você não serve. Deus vai selecionando quem vai e quem não vai. É no deserto que começa a seleção. E nós queremos pular essa etapa. Queremos já ser selecionados porque às vezes somos bonitos, né? Como diz o Tiago, né? Eu falo o nome dele, né? Presbítero Tiago, os corais de Freitas Marques, ele fala o bonito, né? O bonito. Às vezes queremos ser selecionados porque somos isso, somos aquilo, ou porque temos uma credencial, porque eu tenho um curso de teologia ciclano e tal, porque eu estudo ciclano e tal, e achamos que nós não precisamos de passar por etapas. Isso é só um bônus. É no deserto que começa a seleção, que começa a separação de tudo. Não deve passar de um joio dele. Jesus disse. É até pertinente, porque você arranca tudo agora. Não arranca tudo não, porque se você começar a fazer coisa. E Deus foi matando um a um no deserto. Pô, isso aqui é covarde, isso aconteceu quando mandaram aqueles 12 espias. Veja que processo de seleção rigoroso. Só 2 voltaram a comparecer favoráveis. Os outros 10, não, a terra é boa mesmo. Às vezes não adianta só reconhecer que a promessa de Deus é boa. Você tem que ter coragem para peitar, para atravessar o Jordão e conquistar a sua promessa. Deus vai matar toda a covardia no deserto. Se você está passando no deserto, é porque Deus está tratando com você para que você entre preparado, entre como um soldado, entre pronto para vencer e ganhar a sua vitória. Não é lugar de glória. E aí eu imagino, quando aqueles espias chegaram ali, né? E aí viram tudo.
Fala de exagero, Deus, fica tudo que o homem, quando está passando. Às vezes tem certas pessoas que exageram. Presbítero Maurício Terence de Souza, imagina, eles exageram no tamanho da prova. Quando chegaram lá, na terra prometida, os muros deles vão até os céus. Não é nada, está certo, era um muro grande mesmo, mas olha, mas os muros deles vão até os céus. Os homens deles é tão grande que não parecia que foi louco perto deles. Mas está certo, tem um grande mesmo lá, eu sei, mas eu sei, eu conheço quem que é o povo da terra. Mas está exagerando, não, mas não vou morrer. Bem, às vezes são os seus olhos que estão colocando o gigante na sua frente. Quando o Eterno te exaltar, quando o Eterno pegar na sua mão, pode ser quem for, o gigante vai cair em nome de Jesus. E a coragem para derrubá-lo, Deus vai criar em você essa coragem no deserto, no Bamidbar, no erro, e onde não tem ninguém. E aí, sabe por que eu fico impressionado, pastor? Eu fico impressionado com esse negócio do deserto. É o seguinte: você já parou para prestar atenção que em lugar nenhum, jamais, Israel viveu tantos milagres? Jamais na história de Israel houve tantos milagres, e houve tanta bênção, e houve tanta manifestação assim, presencial do Eterno. Manifestação da presença de Deus assim, o povo via, respirava Deus o dia inteiro no deserto. Quando o Mishkan, o tabernáculo, foi instalado, meu Deus, fumaça, tremor, relâmpago, trovão, coisa com coisa, o povo não estava entendendo nada, falou, meu Deus, nossa coisa tremenda. No deserto é o lugar que você vai ver o milagre, é no deserto, presbítero Tiago, que você vai ver a manifestação do Eterno na sua vida. É lá no deserto que você vai armar a sua tenda, o seu tabernáculo. Perceba que o tabernáculo tinha divisões, e uma delas era um lugar santíssimo. Naquele exato momento, na terra, não tinha lugar no mundo onde tivesse tão concentrada a presença de Deus na terra e naquele lugar. Agora você imagina o deserto. Sabe quando é que Deus concentra-se mais em nossa vida? É quando estamos no deserto, porque lá que você ajoelha e fala, Senhor, o que eu vou comer amanhã, meu Deus? Senhor, o que eu vou fazer para daqui um minuto? Eu não sei. E você olha para o deserto, não enxerga nada, só o erro, né? Não tem água, não tem, enfim, quando tem é água amarga, né? Se você beber, é água insalubre, água que não é boa para beber. Se você olhar, não tem onde plantar. Veja o que Deus disse. Veja o que Deus disse. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e planta os ouvidos de Jerusalém. Veja que eles já estavam estabelecidos. No livro de Jeremias, o povo já tinha há muito tempo conquistado a terra, há muito tempo. E Deus estava com saudade do deserto. Falou, mas eu estou com saudade desse povo do deserto. Olha o que Deus disse: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da verdade da tua mocidade. Oh, glória a Deus. Sabe o que isso me ensina nessa noite? Ensina para você. Deus falou: Israel envelheceu. Israel envelheceu. No deserto, apesar de ser um lugar inóspito, eles parecem que estavam mais jovens, estavam mais fortes. Veja, isso se tornou uma senhora velha. Olha, você tem que ver um negócio, uma senhora sem vigor, sem vida. Deus chegou a chamar Israel, preste atenção nisso, Deus chegou a chamar Israel de prostituta. No livro de Isaías, Deus chegou a dizer: olha, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, vocês gostaram de mim. Olha, fecha as portas, eu não quero mais esse sacrifício nojento, esse sacrifício sem sentido, não é? E veja que Deus diz: eu estou mostrando que do amor do teu noivado, era quando Deus estava se noivando com Israel. É no deserto que Deus vai noivar com você. É no deserto que a lua de mel com Deus acontece. É porque é lá que você vai ficar inteiramente na dependência do Eterno. É porque é lá que você vai sentir a necessidade dele o tempo todo. É lá, é como nos dias do namoro, né? O rapaz não vai ficar longe da moça, a moça vai ficar longe do rapaz. Deus comparou o relacionamento com Israel como um namoro. Falou: olha, é lá que eu estava apaixonado, amando Israel. É lá que eu sentia um amor recíproco. Está certo que teve muitos defeitos, teve muitos ajustes no deserto, mas era um
É lá que Israel dependia de mim para poder comer. É lá que dependia de mim para tudo. E eu tenho saudade desses dias. Deus está com saudade, vai atrair muitos aqui nessa noite do deserto. Deus está com saudade de levar você para o deserto. Você diz, não, mas eu quero conquistar a terra prometida. Mas Deus vai chamar muitos para o deserto, porque talvez você não está preparado para as promessas que Ele tem para você. Há muitos que Deus vai chamar para lá. Há muitos que estão. E eu creio que tem muitos pastores que já está assim com o pé no Jordão. Oh, glória a Deus. Eu creio que nessa noite tem muitos aqui que já estão atravessando o Jordão porque passaram primeiro pelo deserto. Não por lamentável. Mas tem alguns que pensam que podem enganar, né, o Eterno. Tem muitos que pensam que podem enganar a Deus. Tem muitos que pensam, não, está tudo bem. Mas preste bem atenção, se você não estiver bem moldado, Deus vai te tirar da terra, Ele vai te pôr no deserto novamente. Mas não se preocupe não se preocupe, sabe por quê? Porque lá tem maná todo dia. Lá tem porção diária, porção fresca, porção que vem já assim na hora. Você amanhece, sabe por que o deserto é interessante nesse ponto? Deus tinha saudade desse tempo porque Israel comia hoje, não podia guardar amanhã não, só no sábado, né? Mas, aliás, na sexta, né? De sexta para sábado podia pegar a porção dobrada. Tinha um dia que você tinha que pegar a porção dobrada. Tinha dia que Deus falou, olha, eu vou dar a porção dobrada hoje. Mas no mais, era provisão para o dia. Era provisão, a medida era para aquele dia. E sabe por que tem muitos que Deus vai chamar de volta para o deserto? Que estão confiando na provisão que conseguiram juntar a terra prometida. Não preciso do Senhor mais não, porque eu já tenho provisão suficiente. Mas Deus vai te chamar para o deserto, vai mostrar que Ele é Deus, e a provisão diária só vem dele. Ele vai chamar você para o deserto, vai te mostrar. É bem assim, acho popular isso, né? Meu Deus, deserto cristão. Deserto não, né, pastor? Pastor Carlos Alberto sabe, né? Eu lembro até uma vez que o pastor Dado disse assim, pastor, esse mulher é bom demais, eu sempre esqueci, né? Aí o pastor disse, não, porque Deus te abençoou muito. Aí depois ele passou pelo Bamidbar, 10 anos no deserto, né? Mas pastor Carlos, eu quero a sua demanda, quer a sua torraça, quer a sua demanda, quer a Rotimante, quer a sua demanda, raço, quer a ragazzo. E ti cazzo di trattare. E tu perdi asciutto con un ragazzo, mieci grasso che ne asciutto con ragazzo, ti manda carico, e te mi via, e ci cazzo, te regala tutte parole, signore Maso, eu sempre te preparei esse tempo todo, que se devias, porque está chegando a hora, de caso, de mandar que você para ragazzo, de colocar o cajado na tua mão, te prepara. Ele chama muitos nessa noite para passar por um treinamento pesado, aleluia, um treinamento difícil, um treinamento pesado. Mas nesse treinamento, você não vai sair liso, não vai sair sem nada. Entende o que é? Pastor Elcio, quando conta das histórias lá da Brasília, estava olhando seu pai, você diz, pastor,
Ai meu Deus, uma Brasília, né? Para uma Brasília, que tinha que dirigir, forçando assim o braço. Aí tinha um topo baixo ainda, né? Para vazar no chão. Né? E eu estou falando de coisas materiais. Felipe, estou falando de coisas materiais. Que é o de menos, né? Que é o de menos. Eu tenho certeza que o deserto que o senhor passou, as experiências que o senhor guarda, tem muito mais a ver com o senhor espiritual. Aleluia! Não é? Hoje eu tenho certeza que certas provas é fichinha. Certas provas é assim, meu Deus, o que é isso? Você está brincando, meu Deus? Você já não. Porque prova nunca para de passar, já viu isso? Nunca. Deserto acaba um, Deus põe outro. Não é? Deus põe outro. Mas sabe o que me impressiona, pastor João Rodrigues Natal? Quando você menos espera, Deus vai andar dentro disso, transforma em alves, em branco. E quando no nosso quarto a gente desespera e pensa, meu Deus, qual que é o propósito disso, Senhor? Lá na frente Deus mostra. Lá na frente Deus fala, era isso. Não é? Era isso. Igreja do Eterno, veja o que Deus estava dizendo para Israel. Eu prosperei vocês, eu dei muita coisa. Mas eu percebo que nosso relacionamento se esfriou. Veja o que Deus está dizendo. Na referência que nós lemos. Eu me lembro de ti da tua piedade, ou seja, da tua fidelidade, né? E do teu amor, do teu noivado. Quanto me seguiste no deserto. Deus falou, vocês estão na terra prometida e não me seguem. Vocês estão na vitória e não me seguem. Né? Eu não entendo isso. Deus diz, eu não compreendo. Porque será que quanto mais eu dou, mais se afastam de mim? E aí olha que interessante. E era uma terra que não se semeava. Nem se quisesse trabalhar, presbítero Tiago, não tinha jeito, não tinha como. Era cruzar os braços e dizer, né? Olha, Senhor, eu estou esperando. E Deus trazia todos os dias para comer. Era carne, era pão, era milagre, era aquele calor, a gente sabe disso muito bem disso, né? Aquele calor escaldando, queimando tudo, e Deus vai ter em cima do povo. Aleluia! Pensou, presbítero Tiago, você ia andando assim lá no deserto de Deus arraiados, vamos visitar meu amigo lá na tribo de Judá. Eu sou aqui de Azer, eu vou lá para a tribo de Judá, lá na minha pessoa lá, vem de lá virar o cetro, vem de lá virar o Messias. Então ele ia caminhando debaixo da sombra do Eterno. Debaixo no deserto, sombra do Eterno por cima, sombra de Deus por cima. No deserto, a sombra de Deus vai te cobrir. No deserto, a sombra de Deus vai te envolver. Olhar para lá, via Deus, olhar assim, meu Deus, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. E à noite, quando o pai, né, que era a obrigação dos pais ensinarem os filhos, né, quando o pai ia sentar junto com a família para ensinar, né, meu filho, nós estamos aqui, né, você está vendo aí, né, e aí o fogo, porque na verdade o deserto tem umas peculiaridades estranhas, né? De dia o calor que ninguém suporta. Eu lembro, né, mano? Nós ocasião que estavam recrutando, não sei se o pastor Roberto estava nos Estados Unidos nessa época ainda, recrutando soldados para guerrear no Iraque. Na hora tinha vindo embora, né? Isso foi em 2004, não sei, uma coisa assim, né? Não lembro exatamente. E aí, só o teste que eles faziam, colocavam a pessoa numa sala, né? E ele ficava ali, tinha que ficar um certo tempo naquela sala, aquele calor terrível. Depois eles colocavam ele numa câmara fria, para saber se o organismo da pessoa ia resistir ao deserto. Resistir ao Iraque, porque à noite, o frio assim, escaldante. Diz que às vezes chegava a zero, né? Quase zero, abaixo de zero às vezes. E à noite, e durante o dia, quente, esse quente terrivelmente quente. 50 graus, sei lá, coisa assim.
Então, veja como é que era. O pai à noite ensinando o filho ali, a família reunida sabia que você estava fogo eterno por cima, o fogo de Deus sobre a sua casa. Você quer ver o fogo de Deus? É interessante que quando era quente, Deus fazia ficar frio. E quando era frio, Deus fazia ficar quente. Você que gosta do fogo de Deus na sua vida, o deserto é o melhor lugar. Nas noites frias do deserto, é o melhor lugar para você sentir o fogo de Deus sobre a sua vida. O fogo de Deus vai invadir o seu coração nessa noite. Deus vai invadir com o fogo dele a sua casa. Deus vai queimar o coração endurecido. Deus vai salvar vidas, vai salvar a sua família. O Eterno, ele vai trazer prosperidade para a sua casa. O Eterno vai trazer provisão. O Eterno vai trazer bênçãos. O Eterno vai trazer cura. O Eterno vai trazer milagres. Mesmo que seja no deserto, ele vai prosperar a sua vida. Receba essa vitória em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso. Haverá dias de prosperidade. Haverá dias. E eu fico assim, ainda outras coisas que impressionam nesse sentido, porque veja o que Deus está dizendo. Olha, não podia semear. Então, como é que faz? Eu lembro de uma ocasião, pastor, eu estava passando por uma terrível. Lembro agoniado, assim, sabe aquele negócio agoniado, meu Deus, o que eu faço? Eu não posso ficar desse jeito. E aí, meu antigo pastor orou por mim um dia, muito usado também, falou assim: Deus manda você não fazer nada. Eu estava cheio de planos, pensando uma série de coisas, Deus mandou você ficar quieto. Você está muito bem, que jeito? Eu ficar quieto. Eu preciso tomar uma atitude. No deserto, às vezes você fica desse jeito, piado, né? Como diz lá na roça, né? Piado. Uma pedra nos pés, nos braços, sem poder fazer nada. Mesmo que você queira, não tem como fazer nada. Mas Deus vai dizer para você: não faça nada, meu servo, porque eu vou fazer no seu lugar. Não faça nada, porque eu vou abençoar a sua vida. Não faça nada. Na verdade, eu quero que você não faça nada. A minha intenção é que você fique parado, para que você confie na minha provisão, para que você confie que eu estou contigo e não te abandono nunca, para que você confie que a sua família está nas minhas mãos, para que você confie que toda provisão vem das minhas mãos. A necessidade sua eu posso suprir, mas confie em mim. Olhe e verás a glória de Deus sobre a sua vida. Deus está visitando a sua vida essa noite para te abençoar. Receba o nome de Jesus, receba a provisão, receba a vitória em nome de Jesus. Como posso essa noite, mesmo que seja no deserto, tem um tabernáculo instalado no deserto, tem um Michigan instalado no deserto. E aí Deus diz aqui, ó, verso 3: então Israel era santidade para o Senhor. Meu Deus. A palavra santidade no hebraico ela significa separado, apartado. Kedosh ou Kadosh. Israel, Kedoshim, né? Os santos, os santificados. Isso era santidade. No deserto, Deus disse assim, ó, porque eles estavam no Egito, né? Tem um monte de covarde assim lá do Egito, medroso, tem um monte de gente medrosa. Aí Deus começou a fazer a seleção dentro de Silas. Começou a fazer a seleção, foi separando. Né? Quando estavam as portas, quando Moisés, inclusive, Moisés estava assim interessante, que até cabe uma palavra aqui sobre Moisés. Moisés queria entrar. Deus falou: Moisés, não tem jeito, mas eu já decidi, não tem jeito. Né? E é assim mesmo. Vai ter muitas pessoas que vão só ver. E olha que era Moisés. Mas Deus estava ensinando o seguinte: olha, tem certas coisas que é para todos. As consequências dos erros é para todos. Pega de um membro, não vai ter uma
servos, é para todos. Deus não faz distinção de nome de ninguém. Funções, sim, Deus escolhe uns para funções determinadas, isso é a Bíblia. Mas quanto às consequências, cada um arca com as suas. E Moisés tem que arcar com a dele. E tem gente que vai arca pesado, sabe por quê? Porque no deserto, por um segundinho de nada, ele age por conta própria. Foi o que Moisés fez. Olha, quando Deus foi para ele falar, a rocha, ele bateu. E ele dizendo, vai sair água agora aqui para vocês. Ele não, na verdade, não foi nem. Ele descobriu as ordens de Deus ali. Como líder, ele repetiu mal na presença do povo. E então, eu imagino Moisés subindo e vendo. E Deus mostrando, olha, Deus, a Bíblia diz que Deus mostrou todo o território para ele. Tem gente que está vendo o território, está vindo a terra prometida faz tempo, mas não passa por ela. Tem gente que está subindo o Monte Nebo, o Abarim, que são a mesma coisa, né? Apenas lugares diferentes do mesmo monte. Não é? Pisga, né? São 3 nomes, se eu não me engano. Abarim, Nebo e Pisga, é o mesmo nome, só que de acordo com o lugar daquele monte que muda o nome. E tem gente que está subindo nela. Sabe por quê? Porque está fracassando o deserto. Mas nessa noite ainda é tempo de você descer do Monte Nebo, não só olhar a terra prometida, mas entrar nela. É tempo de você descer e passar novamente para a escola no deserto, para que você entre na terra prometida. Desce do Monte Nebo nessa noite e entre e passe do Jordão para Deus te dar a sua vitória. Ainda é tempo. Ainda é tempo de você descer, voltar lá para baixo. Moisés não teve jeito, não, Moisés, você não tem jeito. Eu imagino assim, já vi o menino da Bíblia, né? Sapatinha assim, faz isso aqui, né? Ele fica sapateando, e aí dando birra para ver se o pai dava. Imagina, Moisés, tanto é. Tem uma tradição rabínica, diz que Moisés pediu mais de 600 vezes para Deus deixar entrar. Deus falou, não, deixa eu entrar, não. Deixa eu entrar, assim, não. Até que, quando Deus falou, Moisés, você está me cheio, rapaz. Para, e olha que esse Moisés foi aquele que Deus, acho que o homem, inclusive nosso homem no deserto, o homem que mais viu a glória de Deus. É isso que me chama a atenção. Foi o homem que mais viu a glória de Deus e foi o homem que lamentou. Olha o que aconteceu com Israel. Esse Israel aqui presente. Esse povo viu coisas que ser humano nenhum jamais viu. Ser humano nenhum jamais viu. E te digo mais, eu creio que só veremos, só vamos voltar a ver aqui de novo quando o próprio Cristo governar em Sião, em Jerusalém. Só lá. Eu acho que nunca mais veremos. Pelo menos do ponto de vista aqui na terra, né? E aí o que acontece, presidente Tiago? Não foi. Escuta a palavra de Deus no seu coração nessa noite. Não despreze a glória de Deus que você está vendo hoje. Não quer dizer que você está vendo a glória de Deus que você vai ter sucesso, não. Não quer dizer que você está experimentando que o sucesso será certo, não. Mas é aquele que passar por todo o processo do deserto incólume, firme. Irmãos, eu estou quase terminando. Mas está aqui o Micael que conhece, que estuda direito, né? Tem algum o Luiz Natal, enfim, outros irmãos que talvez que estudam direito. O direito tem o Cléber Felipe, né? Companheiro das particípios ali do fórum, né? Tem 2 princípios do direito civil a respeito dos contratos. Um deles é chamado de pacta subservanda, que é os pactos precisam ser cumpridos, os contratos precisam ser cumpridos. E um outro princípio dos contratos que na verdade ele mitiga isso, chamado rebus sic stantibus, ou seja, se as coisas permanecerem assim. E outras palavras, Tiago, é o seguinte: os contratos devem ser cumpridos, desde que as coisas permaneçam como nós contratamos. E sabe o que Deus fez a vida inteira usando os profetas? Porque é o seguinte: os ofícios de Israel, se a gente olhar aí para reis, sacerdote, profeta,
O rei era o governante, o ente político, né, que governava o povo. O sacerdote representava o homem perante Deus. Tanto é que o homem ia para sacrificar ali junto com o sacerdote. Mas o profeta representava Deus diante dos homens. E olha que Deus esteve na nação de Israel muitos anos ali na nação de Israel, avisando: olha, nós fizemos um trato, vocês estão lembrados, no Monte Ebal, né? no Monte Gerazim, nós fizemos um trato, vocês estão lembrados? Bênção e maldição, Deus cobrando. Se você ler o capítulo 20, do 26 ao 30 de Deuteronômio, você vai compreender toda a profecia do Antigo Testamento. Toda ela voltada, Deus dizendo: eu vim aqui exigir o cumprimento do contrato. As coisas não estão permanecendo como nós combinamos. Desse jeito eu vou ter que descumprir o contrato, ao ponto de eu chegar a dizer isso aqui, ó: eu estou com saudade do deserto. Eu estou com saudade daquele tempo que nós tínhamos um contrato que era cumprido. Eu estou sentindo saudade daquele tempo em que nós tínhamos um trato, e esse trato era levado ao pé da risca, né? Era de fato cumprido. Onde vocês me adoravam, onde vocês tinham intimidade comigo, né? Onde vocês me viam, eu via vocês mais de perto. Agora não. Você imagina isso? Então, nessa noite, nós estamos encerrando. Fique de pé, em nome de Jesus. Você fez um trato com Deus, não fez? Deus está dizendo o seguinte: o deserto é necessário. Eu vou chamar alguns para o deserto. Alguns estão terminando essa caminhada, outros vão ter que voltar, uns vão para o caminho, outros estão no meio. Mas em todo caso, cumpra a sua parte do nosso contrato, que eu vou abençoar vocês, amém? Eu quero orar por você. Se você está no deserto, Deus vai te dar forças, Deus vai te dar capacidade de você atravessar de pé, onde as sandálias não envelheciam, as roupas não apodreciam. Deus vai te abençoar no deserto. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Você que está saindo, não esqueça dos dias do deserto. Você que está aí, já está na terra prometida, já conquistou a sua parte. Não esqueça, porque Deus pode te levar de volta para o deserto, para o Mishkan. Deus pode te levar de volta para poder tratar com você. Faça morrer a geração velha, faça morrer aquilo que não pertence ao eterno. Tire de você toda a covardia. Deus quer te dar uma ousadia nessa noite. Deus quer te dar capacidade. Em nome de Jesus, receba a promessa de Deus nessa noite. Vamos orar e pedir para que Deus abençoe o povo dele, para que nós possamos ter capacidade de atravessar tudo isso e sair vitorioso em nome de Jesus. Os que têm fé, ore comigo nessa noite. Deus poderoso, leve a sumigaço, tenai que faço uma cachoeira. Manifesta a tua glória, Jeová. Manifesta a tua glória, eterno. Deus poderoso, cura nessa noite. Faz a tua obra no nosso meio. Capacita-nos a passar pelo deserto, eterno. Meu Deus, abençoa o teu povo. Meu Deus, opera grandiosamente, porque nós queremos conquistar a terra prometida. Mas queremos conquistar conscientes que o Senhor está conosco. Deus poderoso, confirma sobre nós a vitória. Aleluia. Meus irmãos, ainda de pé. Ainda de pé, você serve a Jesus, curva a sua cabeça e ore em espírito para que Deus comece a quebrar qualquer barreira. Quando nós fazemos o apelo, nós vamos fazer o apelo agora. Existem barreiras diabólicas, amém? Existem barreiras do diabo, estão prendendo vidas. Eu quero nessa noite fazer o melhor convite da sua vida, um convite para você receber Jesus como seu Salvador. Eu quero saber onde é que está aqui a primeira alma
que deseja vir e receber Jesus como Salvador. A igreja, eu não estou chamando você para fazer um compromisso com a igreja vai ser um lugar que vai te ajudar. A igreja vai ajudar você a vir para os pés do Senhor, vai te auxiliar no caminho. Mas o caminho é Jesus. Eu te convido a aceitar a Jesus como seu Salvador essa noite. E um passo de fé, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Deus está esperando que você tome a primeira atitude, dar um passo em direção a Ele. Ele vai em direção a você. Nessa noite eu quero saber onde é que está a primeira alma que se rende aos pés de Jesus. Temos alguém que deseja receber Jesus como Salvador nessa noite? Alguém que deseja reconciliar, reatar o compromisso de fidelidade com Jesus. Deus quer te abençoar, apesar de todo deserto, Ele estará com você. Amém? Temos alguém? Eu pergunto ainda mais uma vez: há alguém que queira fazer um compromisso com Jesus nessa noite? Se tiver, vem à frente, nós queremos orar por você. Amém? Se não há, que o Eterno te abençoe.